Chegou mais uma sexta-feira, finalizando esta semana, e eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, nós vamos dar continuidade à leitura de Lucas, e nós estamos no capítulo 9, e vamos ler uma história que está entre o versículo 37 e o 45. E diz assim a palavra de Deus: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Pois bem, meus irmãos, está diante de nós um texto de uma cura física, de uma cura espiritual de Jesus, que socorreu a um homem. Eu achei bonito neste texto o fato de ser um pai que trazia o seu filho em uma situação de sofrimento. E quando ele chegou perto de Jesus, ele pediu socorro a Jesus em favor de seu filho. Em verdade, não só no sentido de abençoar o seu filho, mas a ele como pai. Ele disse para Jesus: Este é o meu único filho. E aqueles que são pais, que são mães, conhecem a realidade de amor e de cuidado e de sofrimento quando um de nossos filhos, ou se for o único filho, padece uma enfermidade, padece um sofrimento maior. Parece às vezes que o sofrimento deles é maior do que os nossos mesmos quando está em nossa própria pele. E assim é a realidade deste pai, que clamou a Jesus apiedadamente pelo seu filho, dizendo: Este é o único que eu tenho. Ou seja, para ele, pai, ele entendia que era mais importante, porque ele não tinha nenhum outro para se consolar, se eu pudesse dizer assim, ainda que nós entendemos que cada um dos nossos filhos é especial. Mas esse pai rogou desta maneira para Jesus. E a palavra de Deus, na explicação deste pai, ele diz para Jesus o que acontece com seu filho, qual é o mal. E ele explica claramente que o que acontece com o menino é que há um demônio, há um espírito que o toma. E ele explica que este espírito de repente clama e que despedaça até espumar. E o detalhe que ele fala: só o larga quando depois de o ter quebrantado. Então esta palavra para mim, irmãos, me fez refletir, e por que não dizer lembrar, de alguns testemunhos que eu, no decorrer da minha vida, escutei de pessoas que foram salvas, que foram libertas, mas que vieram de um profundo lidar com as trevas, com Satanás, com os demônios, um envolvimento com espiritualidade, com politeísmos, com demônios, com espíritos, né? Com ocultismo seria a palavra mais usada em nossos dias. E, em verdade, esse movimento de ocultismo tem se espalhado muito na sociedade, tem se tornado cada vez mais natural, porque ele se tem entremetido por áreas que antes as pessoas não conectavam com o ocultismo, e hoje, através de desenhos infantis, de jogos, videogames e outras tantas coisas que nós somos expostos como sociedade, nós temos entrado e entremetido com a questão do ocultismo. Mas o que eu aprendi destes testemunhos, muitos deles me chocou. Qual é a realidade de lidar com as trevas? O que é lidar com demônios e as trevas? E você não encontra, apesar de alguns dizerem, olha,
o pacto, ou o que eu falei, ou o que eu pedi, foi uma proteção, ou foi um livramento, ou foi a fama, ou foi dinheiro, ou foi o que quer que seja. Com exceção deste pacto, se eu pudesse dizer assim de maneira geral, porque não são para todos da mesma maneira, mas de todos eu escutei uma vida escrava, uma vida de tristeza, uma vida de busca constante, de punições, realmente do mal, irmãos. Esta é a verdade. Então, quando eu olho na vida do pai para esta criança, adolescente, eu não sei qual idade este menino tinha, mas o fato é que o pai via que aquela potestade maligna, aquele espírito maligno, fazia maldade, fazia tanto ao seu filho, até que ele diz estas palavras: não o largava até o quebrantar. Então eu sou lembrada mais uma vez que é esta a realidade das trevas. A palavra de Deus, e mormente em Jesus Cristo, de Jesus para diante, nós somos pela Bíblia esclarecidos sobre a realidade dos dois reinos. Apesar que em Isaías e Jeremias nós conhecemos a história de Lúcifer, de Satanás, como ele deixou de ser o querubim ungido e tornou-se o príncipe deste mundo, aquele que é a liderança do reino das trevas. É no Novo Testamento que estas realidades são esclarecidas para nós. Mas é no encontrar de pessoas que são possuídas ou que tiveram viveram parte da sua vida. Irmãos, são coisas que, às vezes, agora falando com você, me vem uma lembrança de alguns testemunhos, algumas moças, crianças que nasceram em casas cujos pais moviam com ocultismo, com bruxarias, com magia, com outras coisas tremendas, satanismo mesmo. Já ouvi alguns testemunhos deste caso. Que vidas de sofrimento, irmãos. Que coisas tão malignas alguém pode fazer contra as suas próprias filhas, contra a sua esposa, contra eles mesmos, porque o diabo não veio fazer outra coisa senão a roubar, a matar e a destruir. Nós somos ensinados isso pela Bíblia, mas este exemplo não mostra na pele. E alguém que era judeu, o seu filho também era de herança sanguínea judeu, mas isso não impede da realidade espiritual. Nem o sangue israelita lhe dava proteção, nem nós sermos filhos de crente. Agora, se somos crentes no sentido de nascido de novo e o Espírito de Deus habita em nós, aí é outra realidade. E vivemos nesta possibilidade hoje, desde o tempo de Jesus, o tempo da graça. No entanto, aqui estava um judeu, cujo filho era judeu, mas quebrantado de coração, porque o seu filho era tomado por um espírito maligno e ele vivia este tipo de sofrimento. E a palavra de Deus diz que Jesus o ouviu, né? E quando ele vinha chegando trazendo o menino, então o demônio começou a se mover de novo e, enfim, tratar mal aquela criança, aquele menino, e o Senhor Jesus expulsou, diz a palavra, ele repreendeu o espírito imundo e o curou. E aí deixa uma palavra pequena, singela, mas bonita. Ele diz, ele o entregou ao seu pai. Começamos essa meditação dizendo que era um pai que vinha com o filho. E agora Jesus termina esta cura, aleluia, esta libertação, esta atuação da sua parte, como fazendo bem, como aquele que tem poder contra as trevas, devolvendo o seu filho. Há muitos, como eu lembrei destes testemunhos, não vou contar por questão de tempo, mas que vieram à memória. Todos eles, no final, foi que eles foram libertados. Alguns tiveram, inclusive, sua filha, seu filho, libertados, aleluia. E todos eles foi Jesus. É o poder de Jesus Cristo que ainda hoje repreende e tem poder contra toda a hóstia do diabo, que nós possamos estar escudados e entender e não querer nos aproximar, nem mesmo nos aproximar. Muitas coisas da nossa sociedade nos colocam diante de nós como se isso não tivesse nada a ver, fosse só uma brincadeira, ou fosse só, enfim, não é coisa que você está mexendo com. Não é verdade. Não é verdade quando você escuta as pessoas que moveram, que trabalharam, que foram escravos, que foram oprimidos ou possessos por demônios,
todos eles dizem uma mesma coisa. O que vocês crentes, ou que vocês evangélicos, ou que vocês estão pensando que é só uma brincadeira, que não tem nada disso, nós sabemos muito bem o que isso significa e como tem afetado a muitas pessoas. Que Deus nos guarde a sermos sóbrios, a termos temor de Deus e a entendermos que o diabo e o seu reino não tem outra agenda senão matar, roubar e destruir, mas guardados no sangue de Cristo Jesus, nós temos vitória para a glória e honra do seu nome. Que Deus conceda a você, a sua família, aleluia, vitória, proteção, liberdade em Cristo. E aqueles que ainda estão aprisionados em nossa família ou conhecidos nossos, que possamos ser usados por Deus para trazer esta palavra de libertação, orarmos em nome de Jesus e vermos ainda hoje o poder de Cristo libertando muitos das trevas para a glória de seu nome. Tenha um feliz fim de semana na paz do Senhor Jesus. Amém.